pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim contar um pouquinho sobre a minha experiência a ler o livro Um Amor de Gato, então vem comigo. Pessoal, que livro maravilhoso! Que livro bem escrito, sabe? Eu gostei muito, muito, muito da experiência de ler esse livro. Fazia muito tempo mesmo que eu não li um livro de romance tão bem escrito assim, sabe? Sempre que eu leio um livro romântico, né? Comédia romântica, sempre tem uma ou outra coisa que eu falo assim, nossa, essa cena aqui não coube, sabe? Ou então, essa pessoa nunca falaria isso. Sempre tem uma ou outra coisa que me incomoda um pouco na escrita dos livros de comédia romântica ou dos livros românticos, sabe? Cenas, assim, de beijo mal escritas. E, gente, esse livro aqui não tem nada, nada, nada disso. Que livro bem escrito, sabe? Eu vou contar um pouquinho pra vocês da história. Então, pra começar, eu sei que eu falei que o nome do livro é Um Amor de Gato, mas como eu comprei o original em inglês é Talk to the Paw, tá? A autora é a Melinda Metz. E esse livro em inglês foi publicado pela Kensington Fiction, a editora. Em português, o livro saiu com um nome completamente diferente. E isso é uma coisa que geralmente eu falo com os meus alunos. Não dá pra gente traduzir nome de filme, de livro, ao pé da letra, porque geralmente o pessoal do marketing muda o título do livro ou muda o título do filme para poder caber naquela cultura para o qual o livro ou o filme foi traduzido. Então, em inglês, a tradução literal desse título seria Fale com a patinha, né? Tipo, fale com a pata. Eu até acho um pouco engraçado, porque em português a gente tem essa expressão, né? Tipo, fale com a minha mão, tipo, tem uma expressão assim meio parecida, mas quando o pessoal resolveu trazer esse livro para o Brasil, a editora Record, que foi a editora que trouxe, eles resolveram mudar. Eles não colocaram a tradução literal do título. O nome em português ficou Um Amor de Gato, tá? Que eu achei bem, que coube também pra história. Eu achei que foi uma boa escolha de título, porque eu acho que, tipo, Fale com a Pata, em português talvez não ficasse tão legal assim. Então, acho que foi uma boa escolha de tradução de título. Então, vamos pra história. Um dos personagens principais da história é esse gatinho aqui que se chama MacGyver, tá? O MacGyver, ele é dono da Jamie. A Jamie é a humana do MacGyver. E a Jamie, depois de 2 anos da morte da mãe dela, ela tá passando por um período meio difícil da vida dela. Ela quer se encontrar, ela anda meio perdida, ela tá insatisfeita com a profissão dela, ela é professora de história, e apesar dela amar ensinar, ela tem se sentido muito, como que eu posso dizer? Não é frustrada a palavra, mas ela tem se sentido vazia. É como se a profissão dela como professora não tivesse preenchendo a necessidade dela de trabalhar o lado criativo. E isso é uma das coisas que eu acho que conversou muito comigo. Eu acho que a Jamie, ela é uma pessoa de 34 anos, eu acabei de fazer 31 anos, ela é professora, mesmo sendo professora de história, eu sou professora de inglês, e eu acho que essa falta de realização criativa na vida dela dialoga comigo, porque eu sou professora há muito tempo, já tem 11 anos que eu dou aula, eu sempre dei aula em cursinho de inglês, eu nunca trabalhei em escola, mas eu sinto que eu gosto de ensinar, eu tenho a bênção de ter alunos maravilhosos. Hoje eu só trabalho com aulas particulares, então assim, eu trabalho no individual e os meus alunos são pessoas maravilhosas, educadas, honestas, me tratam muito bem. Então assim, e eu trabalho, 90% dos meus alunos são adultos, eu tenho pouquíssimos alunos adolescentes, eu não tenho aluno criança. Então assim, eu tenho a sorte e a bênção de trabalhar com adultos que são educados, que são honestos, que me tratam bem, sabe? E isso me deixa muito feliz na minha profissão. Porém, eu sinto que, como eu ensino uma língua e tem uma estruturazinha, e a gente dá as aulas de novo, e de novo, e de novo, e de novo. E de novo, e a gente explica as coisas várias vezes para pessoas diferentes, porque assim, a visão do aluno, eu não sei se a Jamie tinha essa visão, sabe? Mas abordando um pouco desse assunto, que às vezes é um pouco até
delicado se falar de certas frustrações de profissões boas, sabe? Tipo, eu acho que a minha profissão é uma profissão maravilhosa. Eu tenho a oportunidade de trabalhar poucas horas por dia. Eu entro em contato com pessoas, sabe, de outras profissões que são maravilhosas nas profissões delas, que são os meus alunos, pessoas dedicadas, sabe? Mas tem aquilo que para o aluno é sempre a primeira vez que ele está vendo aquele tópico. Então, tudo é muito novo e tudo é muito legal para o aluno. Porém, para o professor, é a milésima vez que ele está explicando aquela mesma coisa, sabe? Porque são alunos diferentes, em etapas diferentes do aprendizado. Mas para o professor, é meio repetitivo, sabe? Então a Jamie, ela tava nessa. A Jamie, que é a personagem aqui do livro, ela tava nessa fase da profissão dela como professora que já não tava mais fulfilling, preenchendo. Que não tava mais preenchendo todos os aspectos da vida dela que ela esperava da profissão. E principalmente o aspecto criativo. E eu sinto um pouco disso. Eu sinto falta de exercitar a minha criatividade, sabe? Porque depois que você faz uma aula pela primeira vez, depois daquilo você já tem a aula pronta e daí você só vai apresentar aquele assunto de novo, às vezes mudando pouquíssima coisa dependendo de um aluno para o outro, mas eu não tenho nada na minha profissão que incentive a minha criatividade, sabe? Daí eu acho que esses vídeos por YouTube acabam me preenchendo um pouco, porque eles são meio que a minha válvula de escape para um pouco da minha criatividade. Mas ainda tem muito going on, ainda tem muito acontecendo na minha mente que eu acho que eu preciso botar pra fora, sabe? Eu acho que esse livro aqui, de uma certa forma, conversou isso comigo. Tipo, você tem um lado criativo que você nunca usou. Então, por que não tentar usar ele de alguma forma ou usar mais, né? Então, meio que foi uma mensagenzinha que eu tirei da Jamie. Então, a Jamie, ela tá nessa situação de que ela tá se sentindo incompleta na profissão e 2 anos depois da morte da mãe dela, ela resolve pegar um pouco, né, pegar a herança que ela recebeu da mãe, foi uma herança pequena. Esse livro não tem nenhuma mudança, assim, drástica, de tipo, nossa, ela era pobrinha, daí ela recebeu uma herança da mãe e mudou de vida. Não, não é isso. A mãe dela deixou um pouquinho de dinheiro para ela, né? E ela pegou esse montante que ela tinha e resolveu fazer um ano sabático. Ela pede demissão do emprego e ela se muda. Ela muda da Pensilvânia para Califórnia, que são duas realidades completamente diferentes, eu imagino. E ela vai morar perto de Los Angeles. E ela mora num bairrozinho pequeno, mas que ela consegue andar, por exemplo, para a calçada da fama, né? Aquela calçada que tem as estrelas com os nomes dos artistas. E nesse bairro muda ela com o gato dela, que é o MacGyver. As pessoas se conhecem, tipo, os vizinhos todos se conhecem, todo mundo sabe do que todo mundo tá fazendo, e essa realidade de bairro pequeno traz uma certa comédia para essa história que eu achei maravilhoso, sabe? Então a Jamie muda completamente a vida dela e ela vai ficar nessa casinha que ela alugou por 1 ano, ela fez um contrato de 1 ano nessa casa que é para poder se encontrar. Tipo assim, o que ela quer fazer pro resto da vida, né? Ela já tem 34 anos, ela tá insatisfeita com a área criativa da profissão dela. E aí, o que ela vai fazer? Então ela muda pra cidade que mais tem oportunidade, mais gente diferente que ela conseguiu imaginar. Tipo, ela vai para Los Angeles, né? E aí ela começa a se aventurar a fazer coisas diferentes. Ela começa a fazer, a cada dia uma amiga dela, uma das vizinhas, né, a Ruby, dá ideia pra ela, tipo, eu já fiz uma aula de surf há muitos anos, por que que você não tenta fazer uma aula de surf e ver se você gosta? Por que que você não tenta fazer uma aula de teatro? Por que que você não fotografa as pessoas? Então ela vai tentando na história cada dia fazer uma coisa diferente. Mas aonde que entra o nosso personagem principal maravilhoso, que é o MacGyver? O MacGyver é o gato da Jamie e ele resolve que a Jamie tá com ele sente o cheiro das pessoas, né? Toda vez que ele sente o cheiro da Jamie, ele sente muita solidão. Ele sente que ela fica emanando o cheiro de solidão o tempo todo. E ele resolve que, como ele é o dono dela, que ele tem que dar um jeito de deixá-la feliz. Então, ele assume esse papel protagonista na vida da humana dele, de que ele vai fazer ela ficar feliz de alguma forma. Nem que ele tenha que ficar a vida inteira dele
tentando fazer a Jamie ficar feliz. E como ele sente cheiro de solidão, o que que ele imaginou, né? O MacGyver imaginando. Eu vou arrumar um parceiro de matilha pra Jamie. Sim, ele fala matilha como se a Jamie fosse tipo um cachorro ou um lobo que precisasse de companheiros ali pra matilha dela, né? Porque como ela tá com muito cheiro de solidão, o que que ela precisa? Ter um outro humano pra matilha dela, pra ela não se sentir mais sozinha. Então, o MacGyver começa a fugir da casa dele, né? Dessa casa que eles estão em Los Angeles, andar pelo bairro roubando coisas de outras pessoas que têm cheiro de solidão e levando para casa da Jamie. E aí, gente, começa uma certa confusãozinha, né? Porque começam a aparecer coisas na porta da Jamie, na porta da casa dela. Todo dia, quando ela acorda de manhã, ela acha coisas que não pertenciam a ela. Ela acha pano de prato, ela acha cueca, ela acha camisa velha, meia faltando o pé, tipo assim, uma meia brota lá. Então, assim, cada dia que ela abre tem alguns objetos ali. E é o senhor MacGyver tentando mostrar pra Jamie que ela tem que sentir o cheiro dessas outras pessoas que têm solidão e chamar essa pessoa para ser da matilha dela, para ela poder deixar de ser sozinha. E aí, depois de um tempo, ele começa a fazer isso com outras pessoas. Só que acontece, por uma boa parte da história, a Jamie não sabe que é o MacGyver que tá colocando aqueles objetos na casa dela. Porque o que que ela fez? O MacGyver, quando ela morava na Pensilvânia, eles moravam num apartamento, então ele nunca saía de casa. E quando ela mudou para essa casa, ela tentou manter ele dentro de casa o máximo possível. Tinha tela, tudo fechadinho. Só que ele arrumou um buraco num pedacinho de tela na varanda para ele escapar por ali. E é por ali que ele saía para aprontar, para roubar dos vizinhos os objetos e largar lá na casa da Jamie. E mais pra frente na história ele começa a roubar de outros vizinhos e deixar na casa de outros vizinhos. Tipo, tinha dois adolescentes que ele sentia esse cheiro de solidão, daí ele pegava alguma coisa do menino e botava na porta da casa da menina, e depois ele roubava alguma coisa da menina e deixava na casa do menino. Então, assim, o MacGyver é o grande santo casamenteiro dessa história. Mas o que eu mais gostei é que a Melinda, que é a autora, ela escreve muito bem. E apesar da história ter vários personagens, porque tem a Jamie, o MacGyver, o David, a Ruby, o Al, que é um vizinho do lado, a Mary, a Helen. Então, assim, o Hud, que é um personagem muito maluco que tem nessa vizinhança. Então, assim, tem muito personagem. Apesar do MacGyver e da Jamie serem os personagens principais, todos os personagens secundários são muito bem desenvolvidos na história. Você percebe claramente que cada um ali tem uma personalidade definida e que quando você lê uma fala, por exemplo, do David, aquela fala é característica da personalidade do David. Você não confunde a fala nem a personalidade de ninguém ali na história. Então, assim, isso é um retrato do domínio que a autora tem sobre a escrita. Porque é muito difícil você ter uma história assim, meio que engraçada, né? Com muitas personagens que moram no mesmo lugar, mas com personalidades tão bem distintas e tão bem escrita aqui no livro, sabe? Eu achei, assim, sensacional, sabe? E esse livro me ganhou na primeira página, porque ele é escrito em terceira pessoa, isso quer dizer que o narrador é um narrador que vê tudo, que sabe de tudo, e que conta tudo em terceira pessoa, né? Tipo, ele fez isso, ela fez aquilo, ela pensou aquilo. Então, esse narrador é um narrador em terceira pessoa, mas ele começa contando a visão do MacGyver, que é o gato, da situação. Então, já na primeira página, ela começa descrevendo o plano do MacGyver. O MacGyver, na primeira página, ele tem essa ideia de achar alguém pra matilha da Jamie, sabe? Então, assim, você vê a história como se você estivesse dentro dos olhinhos do MacGyver, olhando as ruas quando ele vai fugir e roubar alguma coisa de alguém. Então, assim, foi muito bem escrito, a descrição foi muito bem feita, sabe? E, assim, eu fiquei muito feliz de ter encontrado esse livro, porque eu achei que a Melinda teve um sucesso muito grande de passar a visão dos personagens pro papel, sabe? Eu acho que deu muito certo. Assim, o romance, né, entre o David e a Jamie foi muito bem estruturado.
os dois tiveram uma perda no passado, então isso conecta os dois. E eles acabam se encontrando não pelo MacGyver, eles já tinham se visto na história duas vezes antes do MacGyver começar a roubar as coisas do David e largar na casa da Jamie. Então, assim, amei muito, gente. Eu não conseguia largar esse livro. Fazia muito tempo que eu não li um livro que me prendesse tanto, sabe? A única coisa que eu diria que é um ponto negativo desse livro nem tem muito a ver com a escrita nem com a história em si, mas eu não sei se esse livro foi revisado. Ele não foi bem revisado, sabe? Aqui, olha, na parte dos créditos. Não tem nada falando de revisor, sabe? Só fala assim que a Kensington Publishing foi a editora, aí tá falando que você não pode publicar, publicar trechos ou partes da história, menos que seja para fazer uma resenha, né, ou dar sua opinião, ou fazer a publicidade do livro. Aí tem as informações, assim, de registro, como entrar em contato com a editora, mas não tem nada falando sobre quem fez a revisão desse livro. E assim, eu achei várias palavras erradas, escritas erradas, assim, tipo ortografia mesmo, sabe? Faltando R aqui nessa edição em inglês, tá? Eu não tenho a tradução da editora Record. Um, Nomes trocados, por exemplo, tem uma cena que tá a Jamie e o David conversando, só tem os dois ali na cena, não tem como ser ninguém mais falando. E aí tem uma fala e aí tracinho Mac, que é o apelido do MacGyver. E não foi o MacGyver nem tava ali naquele ambiente, ele nem tava ali naquela cena. Então, assim, isso é erro de revisão. O revisor deixou passar muitas coisas. Ou nem sei se esse livro foi realmente revisado, sabe? Então, essa é a única ressalva que eu colocaria. Mas o livro, gente, é tão bom, que assim, isso pra mim não afetou a minha experiência positiva com o livro, sabe? Então é isso aí, gente. Fica a dica, tá? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você adquirir tanto essa cópia que é o original em inglês, né? Uma cópia do original em inglês ou da tradução da editora Record. Se você adquirir esse livro no link que eu deixar aqui, você vai estar ajudando no canal sem contribuir com nada além do valor do livro mesmo. Você não paga um centavo a mais para comprar o livro com o meu link. Então, se você usar o link, muito obrigado. Você está me ajudando, você está ajudando o canal. É isso aí, pessoal. A gente vai continuar falando sobre livros e leitura nos próximos vídeos. Tchau!